Olá, que Deus abençoe você, a sua família, que Deus abençoe essa sexta-feira, que Deus possa abençoar grandemente. Estamos começando o programa Ponto de Luz mais uma vez aqui e eu quero começar deixando à sua disposição, como sempre, a nossa central telefônica, hoje o pastor Flávio comigo, e o objetivo, pastor Flávio, de entrarmos no ar, além de falarmos, na verdade, com essa pessoa, é colocarmos à disposição. Tem muita gente no estado, na cidade de Manaus nos assistindo, que está sofrendo. Problemas no casamento, problemas na vida sentimental, a dor da rejeição, da traição. Começou o ano, né? Ela disse assim, olha, esse ano vai ser diferente, talvez tenha sido igual aos outros anos ou pior, já no início do ano. E por isso Deus a colocou para nos assistir. Se ela deseja ajuda, pedir oração por ela, pelos familiares, ela pode ligar agora. Com certeza, pastor Wilton, nós estamos aqui na central de atendimento SOS Espiritual. Essa pessoa que precisa de um socorro, ela precisa desabafar, nós estamos aqui à disposição, os pastores já estão aqui atendendo e você pode ligar e mandar a sua mensagem. Nosso WhatsApp é o 11 3573 3500 ou você liga no 21 23 3202. Pastor Wilton, como sempre, ela prepara um copo com água no fim da programação, uma oração toda especial para todos que sofrem. Exatamente. Daqui a pouco eu retorno ao pastor Flávio e eu quero começar o programa lembrando que hoje, sexta-feira, estamos dando início a esse propósito, principalmente 19 horas. Nós vamos fazer as 7 sextas-feiras do banho do descarrego. Você vai trazer a garrafinha com água, você vai trazer, todos podem fazer isso. E nós vamos colocar um pouquinho das águas trazidas das cataratas do Iguaçu, para que essas águas, você sabe, quando você vê a imagem das cataratas, você vê a força daquelas águas. E essa água nós vamos consagrar para que você receba forças e a energia positiva, a negativa saia, né? Que o mal saia, a inveja, as maldições sejam quebradas, mas a energia de Deus, a luz de Deus ilumine a sua vida. Aqui no Templo Maior, nessa sexta-feira, na oportunidade, passando pelo corredor. Se tiver imagem, pode até colocar a produção no início, vamos passar por esse corredor de libertação. Olha que propósito forte. As pessoas passando pelo caminho de libertação, a gente vai impor as mãos. Você vai passar por esse corredor com a garrafinha de água em mãos, consagrando. Inclusive, a garrafinha como essa, eu tenho uma em mãos aqui para mostrar para você. Aqui no Templo Maior, você pode estar às 19 horas, às 7 sextas-feiras do banho, do descarrego. Todos podem preparar uma garrafinha como essa. Eu vou colocar para você testemunhos de pessoas que fizeram uso dessa água, do banho do descarrego. Veja. Eu não dormia à noite, eu tinha insônia, eu ouvia vozes e desejo de me matar. E tinha ódio das pessoas também. E aí foi aonde eu recebi um convite para a minha igreja universal. Aí comecei a vir. Nesses dias, por não dormir, eu consegui dormir. Aí foi aonde eu peguei firme, foi aonde eu tomei uma decisão, uma atitude, e falei, é isso aqui que eu quero. E acreditei que eu ia conseguir realmente, paulatinamente as coisas eu consegui. E foi aonde eu peguei a água, né? A água do descarrego e ali os caminhos foi se abrindo. Tomei banho e também levei para minha família. Primeiro foi para mim. Aí eu vi uma solução, porque eu já vi que aquilo que eu tinha antes já não comecei a ter mais. O que eu não dormia, eu comecei a dormir, comecei a trabalhar. Eu vivia, por aquele período do que estava acontecendo, eu não queria sair de casa. Eu tinha medo, eu queria ficar na escuridão. Mas com a água do propósito da igreja, graças a Deus, olha, tudo foi impossível, se tornou possível. Aí eu vi coisas extraordinárias acontecer. Eu fui diagnosticado com psoríase, antiga lepra, e não tinha cura. O médico pegou meu caso, entre 10 eu fui o primeiro, ele pegou para estudo. E a gente está na fé desde 2005, surgiu essa feridinha nas minhas costas, e para os médicos não tinha cura, não tinha resposta, medicamento não adiantava. E eu com a minha fé, usando a água, tomando banho, sempre determinando, jogando no meu corpo. E hoje, graças a Deus, eu estou curado.
para quem era um homem discriminado, que o corpo sangrava, que saía escama de peixe, só andava careca, ninguém queria ficar perto de mim. Hoje eu estou aqui para honra e glória de Deus, curado, transformado, tudo através da minha obediência no altar e pelo banho do descarrego. E eu convido você que está em casa para vir participar, porque eu sou prova viva disso, que tem cura, tem milagre, tem resposta. É só você obedecer. Eu participei do banho do descarrego, eu tomei banho com ele, eu tomei a água dele. Eu tinha muitos problemas, eu tinha tontura, ânsia, dor nos ossos, eu tinha uma alergia nos pés que pedia carniça. Eu procurei muitos médicos, eu fiz muito tratamento, mas tinha coisa que não foi resolvida. A alergia nos pés mesmo, eu fiquei 3 anos, pedia carniça, que era uma alergia muito forte. Aí eu colocava, para me dormir, colocava algodão entre os dedos para poder secar. E graças a Deus sumiu, até o sapato, a meia, ficava fedendo. E através da água do descarrego, Jesus me curou, me lavou e graças a Deus hoje eu estou muito bem. O banho do descarrego trouxe vários resultados na minha vida: a cura, a libertação, a paz e a saúde. Nós estamos aqui na primeira sexta-feira do ano de 2026 e nós estamos na reunião das 19 horas em preparação ao que estaremos realizando na próxima sexta-feira. Nós queremos que você que nos acompanha agora prepare uma garrafinha com água, como essa que eu tenho em mãos. Todo mundo pode fazer isso. E nós vamos começar um propósito às 7 sextas-feiras, a partir dessa próxima sexta-feira, 7 sextas-feiras do banho do descarrego. Primeiro eu quero que você acompanhe o versículo que diz a palavra de Deus. Diz assim: então aspergereis água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. Você veja que nessa palavra, Deus ele usou esse elemento, um elemento bíblico, a água. Ela foi consagrada e usada para que houvesse verdadeiramente uma limpeza espiritual. E por que nós estamos falando às 7 sextas-feiras do banho do descarrego? A palavra descarrego, ela tem um significado. Eu quero que você também acompanhe o significado, o que está no dicionário. A palavra descarrego significa o ato de descarregar, retirar uma carga, prática de purificação para remover energias negativas, espíritos obsessores ou influências malignas. Agora você consegue entender o porquê que nós vamos fazer estas 7 sextas-feiras do banho do descarrego. Você vai trazer uma garrafinha de água, nós vamos consagrá-la durante essas próximas 7 sextas-feiras e você vai abrir na sua casa essa água consagrada para que haja, quando você derramar sobre a sua cabeça, um verdadeiro descarrego, como a palavra de Deus nos orienta, tirando da sua vida os espíritos obsessores, determinando que os seus caminhos sejam abertos. Já no início do ano, a inveja seja quebrada, as maldições sejam retiradas. Se você deseja a nossa ajuda, seja você da Igreja Universal, de uma outra denominação, seja você católico, evangélico, espírita, você deseja fazer esse propósito conosco. Repito, traga uma garrafa com água nessa próxima sexta-feira, o dia todo, e na reunião das 19 horas, passando pelo caminho de libertação. Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Nós esperamos por você. Até lá. Hoje, sexta-feira, aqui no Templo Maior, 19 horas, eu aguardo por você. Pastor Flávio, nomes de pessoas ligando para a gente. Pastor Hilton, nós temos aqui o Luiz Henrique, ele diz: já preparei minha garrafa com água, estarei indo hoje buscar a libertação, não aceito mais ser dominado pelos vícios, quero me libertar. Nós temos aqui também o Caio, ele disse que sofre com insônias e também viciado em cocaína e não quer mais viver assim. Preparei minha garrafa com água, estarei hoje às 19 horas passando pelo corredor de libertação. E nós continuamos aqui, pastor Wilton, essa pessoa que está sofrendo, essa pessoa que está angustiada, ligue para cá, mande a sua mensagem pelo 21 23 3202. Você tem um conselheiro espiritual aqui à sua disposição. É com o senhor, pastor Wilton. Obrigado. Daqui a pouco retornamos ao pastor. Então, convite feito para hoje, 19 horas. E vamos dar sequência falando um pouquinho sobre domingo, até porque estamos nos aproximando de um domingo muito especial, início do ano.
nós vamos participar de uma Santa Ceia. E nós temos dado esse nome para o domingo. O domingo do Tem de Bom Ânimo, para aqueles que começaram o ânimo desanimados. E por que nós estamos fazendo isso? Baseados na palavra. Há um versículo na palavra de Deus que Jesus ele nos orienta a termos ânimo. Ele diz, tenho-vos dito isso. Quer dizer, está falando com a gente, né, hoje. A palavra é viva, ela fala nos dias de hoje. Para que em mim tenhais paz. Não é isso que você precisa? No mundo tereis aflições. Quem não passa por aflições? Você que está aflito, desesperado. Aí ele diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, se o Senhor Jesus conseguiu vencer o mundo, nós podemos nele também vencer. Se você não tem tido ânimo, o domingo você virá e participará de uma Santa Ceia com esse propósito, com essa finalidade, para que o Espírito de Deus te dê vida, ânimo, forças para você. Aqui na Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Nós acabamos de passar por uma vigília, a vigília da virada, e eu tenho colocado aqui para vocês, durante essa semana, esses dias, matérias, o resumo do que tem acontecido. Eu queria que você acompanhasse o resumo, até para você que esteve na vigília, se lembrar do que você participou e ter forças para retornar neste domingo agora com a Santa Ceia. Nós falamos a palavra, nós pregamos lá Deuteronômio 28, a importância da obediência, de começar o ano obedecendo a palavra de Deus para que as bênçãos alcancem a nossa vida. Acompanhe esse resumo da vigília, eu já volto. Aqui no Amazonas, a Vigília da Virada no Poder da Oração foi marcada por muita fé e entrega. Centenas de pessoas se reuniram crendo que a oração pode transformar histórias, restaurar vidas e renovar forças. Em tempos tão difíceis, a fé se transforma em uma resposta, em um refúgio, em uma direção. Para essas pessoas, a maior expectativa não é apenas o que o ano novo trará, mas o que Deus pode fazer através da fé nesse ano que inicia. É bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor. A Vigília da Virada chegou ao fim, mas a mensagem permanece. Começar o ano com Deus é começar sendo a própria bênção. É começar tendo vida, condição e força para permanecer e ir até o fim. A vigília chegou ao fim, mas a fé, essa continua. Aleluia, oh aleluia, aleluia, porque a luta continua. Aleluia, vai em frente, no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. Nessa hora de agonia, Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Santa Ceia Com celestial maná que de graça Deus te
Comunhão. Fortalecimento. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A mesa já está preparada. Venha cear com o nosso Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Santa Ceia Especial. Neste domingo, às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. É uma Santa Ceia especial. Neste domingo, colocamos um resumo do que as pessoas alcançaram nessa vigília. Pastor Flávio, todos aqueles que participaram da vigília estão convidados a estarem conosco nesse domingo para cear novamente, né? Com certeza, pastor Hilton. É tão lindo ver essa multidão, né, pastor Hilton? E nós queremos você de volta neste domingo junto conosco, esse domingo do bom ânimo. Nós temos aqui a Kathleen e ela diz, eu preciso desse bom ânimo, que é o Espírito Santo, pois eu estou vazia, triste e não aguento mais viver assim. Estarei neste domingo ceando às 9h30 da manhã. A Simone Torres, ela diz, o meu maior problema, o que tem tirado a minha alegria, são os problemas familiares. O meu filho está nos vícios, o meu marido também viciado, e eu estarei neste domingo buscando em Deus e levando-os à igreja às 9h30 da manhã. Pastor Wilton, o senhor vê, né? As pessoas estão em busca mesmo desse bom ânimo, e nós estamos aqui à disposição para ajudar todos. Obrigado, pastor. Você pode estar conosco, tá? Eu vou colocar para você agora, como o pastor Flávio falou, o que tem faltado para muita gente, a falta desse ânimo, o desânimo, a tristeza, a angústia, até a depressão. É a falta do Espírito Santo. Acompanhe o testemunho de uma pessoa que priorizou a presença de Deus, veio domingo pela manhã e foi cheia do Espírito Santo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em um curto período de tempo, eu perdi 1 a 1. Eu cresci num lar onde meu pai, ele era muito bom, porém, ele tinha o vício da bebida. E isso acarretou muito sofrimento, tanto na minha infância quanto na minha adolescência, né? Quando eu tinha mais ou menos 6 anos e meu pai já dava trabalho assim, a minha mãe me pegou na mão e ela até tentou se suicidar numa avenida comigo junto. Na hora que a gente atravessou, o ônibus freou e chamou ela, né, de louca, assim, e ele freou e a gente saiu. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ali foi a própria mão de Deus que segurou ali para não acontecer nada com a gente. E a gente saiu dali com vida. Aí chegamos até uma igreja evangélica na época e que achamos que dali ele iria parar de beber. Acontece que não, só foi piorando. A gente nunca sentiu falta de nada, mas a gente não tinha paz. A gente vivia muito conflito, muitos. Então, eu achei assim, que se eu casasse, né, eu ia ter um lar feliz, eu ia ter um lar diferente, ia ter a paz que eu tanto procurava toda a minha vida até ali, até os 20 anos. Eu nunca tive paz. Eu casei, tudo certinho. Aí começou eu ver ele com algumas atitudes que era de olhar para outras mulheres, né? E aquilo ali foi já acarretando problema, e isso foi indo. Mas pedia-se desculpa e estava tudo bem. Foi quando ele descobriu uma leucemia. E em questão de 18 dias ele veio a falecer. E por incrível que pareça,
Quando eu recebi o diagnóstico do meu marido no dia 10 de junho de 2012, passou 4 anos, em 2016 eu recebi o mesmo diagnóstico do meu pai e ele faleceu no dia 10 de junho. 2 meses depois, a minha mãe veio a falecer, nesse mesmo ano de 2016. Eu me vi ali sozinha. Não tinha mais meu marido, não tinha mais meu pai e não tinha mais minha mãe. Aí foi quando eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E eu sempre passava em frente à Igreja Universal, quando era de outra denominação. E olhava para dentro da igreja e falava, poxa, era muito lindo aquilo ali, mas eu me segurava, porque eu falava assim, não posso. Até que um dia, depois de mais ou menos 2 anos, eu decidi entrar na Igreja Universal. Aquela reunião, a palavra veio de encontro com tudo que eu estava passando ali. Eu vi o próprio Deus me recebendo. E quando eu voltei para casa, eu voltei diferente. Quando eu me vi sem nada, eu olhei para aquele altar. E foi ali que eu coloquei tudo, por inteiro. Minhas perdas, meu passado. E cada dia mais eu fui praticando, fui lendo. E foi a própria palavra de Deus que me libertou, que me curou. E aí eu fui em busca do mais precioso, o Espírito Santo. E até que teve uma semana muito pesada. Acarretou muitas coisas naquela semana. E eu falei assim, Senhor, eu preciso do teu Espírito. Se o Senhor não for comigo, eu não consigo fazer mais nada. E foi exatamente nesse domingo, às 18 horas, que aconteceu. E eu fui batizada ali com o Espírito Santo. E ter o Espírito Santo é maravilhoso. É o próprio Deus dentro da gente. E você pode ter tudo, quando você tem Ele. Você não vai sentir falta de nada, porque tudo Ele vai te acrescentar. A minha vida mudou e a sua também pode mudar. Mais um domingo pela manhã, estamos aqui na reunião das 9h30 da manhã para realizar o clamor em prol de todas as famílias do estado do Amazonas. Estamos unindo aqui a nossa fé. Eu tenho dito, o maior clamor pelas famílias do estado acontece aqui no nosso templo maior. E eu quero me dirigir a você, pai, que está sofrendo, você, mãe, que tem chorado diante de uma situação que você tem passado, filhos perdidos nas drogas, no vício. Talvez você seja uma mãe que se sente frustrada diante de uma doença que está no corpo do seu filho e você pode unir a fé conosco todos os domingos, clamar pelo seu relacionamento, pelo seu casamento, esposas que clamam pelo marido, marido pela esposa, né? Os pais pelos seus filhos. E um detalhe, eu não clamo sozinho, estou aqui com a Camila, minha esposa, mas você pode ver na imagem, todos os domingos, a equipe de fé, a equipe de pastores e esposas aqui do Templo Maior se unem comigo em oração. O meu clamor unido a você já é forte, mas aqui no Templo Maior nós temos aqui uma grande equipe de homens e mulheres de Deus, pastores, esposas de pastores, servos de Deus, que todos os domingos nós nos unimos em prol da sua casa, da sua família. Se tem sido difícil para você sozinho, sozinha, você pode contar conosco. Se você não tem tido forças, não tem tido fé, nós emprestamos, eu juntamente com essa multidão, nós vamos emprestar a nossa fé para você, mostrando para você que é possível proteger a sua casa, mudar a sua família. Se você deseja, nesse próximo domingo, chegue cedo a partir das 8h50 da manhã, eu estarei juntamente com a Camila, minha esposa, ungindo a fotografia, a peça de roupa dos seus familiares, ungindo você. A reunião nós iniciamos às 9h30 da manhã, Avenida Constantino Neri, 1515, aqui no bairro São Geraldo, estacionamento gratuito para todos, e temos a IBI, a Escola Bíblica Infantil, um espaço também dedicado aos seus filhos, que você não paga nada, tá bom? Deus te abençoe. Esse domingo, então, clamando pela sua família e participando da Santa Ceia.
Prepare o seu copo com água agora, nós vamos unir a fé. É momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Nosso Deus, em nome de Jesus, assim esteja a mão do Senhor estendida sobre esta pessoa para abençoá-la, para libertá-la, livrá-la. Perdoa os pecados, mas também, meu Deus, revigora esta pessoa, revitaliza as forças dela. Essa que estava desanimada, entra nela o teu ânimo, dá uma vida nova para essa pessoa. Meu Deus, levanta o caído, ergue essa pessoa do pó, como a tua palavra ensina e promete, que o Senhor faz isso com aquele que te busca. Então que isso aconteça agora. Consagramos a água no nome do Senhor Jesus. Abençoa esta pessoa e toda a sua família. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Beba com fé. Que Deus dê ânimo, forças, que Deus te dê saúde, creia. Só de beber dessa água, a saúde de Deus chega até você. Se você deseja, então, a nossa ajuda, aguardamos por você neste domingo, para que você tenha ânimo para enfrentar este ano de 2026. E falando de cura, eu vou terminar minha participação colocando para você alguns testemunhos de pessoas que estiveram conosco domingo e participaram, trouxeram a garrafinha com água já no início e foram curados. Acompanhe. Deus te abençoe. Eu estou fazendo vários exames aí, pastor, e eu tenho um coração grande, tenho pressão alta, sofro de ansiedade, chega a dor ao estômago. E hoje eu tinha um exame cedo para fazer, né? Fui fazer o exame, aí apreciei rápido, passei na igreja que eu estava com muita dor no meu braço, muita dor no meu abdômen, né? Devido à ansiedade. E após chegar aqui e receber a oração, a unção, eu já melhorei da dor do braço, da dor do estômago, tô livre, graças a Deus. Tá bom aí? Tô bem. Quando o senhor voltar no médico, se lembra dessa imposição de mãos, dessa oração. Toma posse dessa cura. Tomo posse. Isso. Amém. O senhor está curado. Amém. Faz um mês que eu sinto uma dor debaixo da minha costela. Aí esses dias estava piorando, eu até falei pra minha mãe, entendeu? E eu tomava remédio e não passava a dor, entendeu? Eu até falei pra mamãe que eu tava até com medo de ir no médico pra saber o que é isso, né? Que me incomoda tanto, tomando remédio e não melhorava. Aí quando foi hoje, não sei, alguém tocou na minha cabeça e essa dor sumiu. Não importa quem tocou, o importante é que usou o nome de Jesus e você foi curado, amém? Tinha fibromialgia, né? Aí onde eu fui para o pronto-socorro levar minha filha, eu ia também ser atendida, né? Aí a obreira ligou para mim para me convidar, né? Aí ela disse, amanhã a senhora vai ser curada. Amém. Mas hoje eu amanheci que eu não aguentava ficar muita em pé. Dor. Aí quando eu cheguei aqui, né? Eu vim na bênção mesmo. Quando eu cheguei aqui agora... Saiu. Foi saindo assim, da cabeça aos pés. Da Amém. Saiu tudo. Amém. E não volta mais. Grande é a sua fé. O cansaço e a depressão pós-festas são normais em janeiro. Mas não é à toa que mais de uma vez está escrito: tem bom ânimo. Neste domingo 11 de janeiro, no domingo do Tem Bom Ânimo. Às 6h50, 9h30 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo.